para de seguir rotina e vem viver o cotidiano. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Bruna, não faz o menor sentido isso que você está me falando. Como assim eu não devo seguir uma rotina? Eu tô aqui nessa página, na sua página, porque você se propõe a me ajudar a organizar a minha rotina pessoal e familiar, segundo a virtude da ordem. Como assim agora você vem me dizer que eu não devo seguir rotina? É justamente isso que hoje eu quero que você entenda. Atenção! O que eu falo muito para as minhas mentoradas da mentoria Ser Família, onde eu ajudo, né, a organizar a sua rotina pessoal e familiar, segundo a virtude da ordem e a primazia da graça. Nossa, que coisa enorme. O que eu falo muito para elas? A gente faz o planner, a gente organiza o planner, a gente aprende a montar o planner na mentoria. A pessoa sai expert em planner, organiza tudo. Planner mensal, planner diário, planner semanal. Mas, quando você chega no final, você vai começar a entender que o planner é uma muleta. Ela não é a sua perna e o seu braço. Ela não é o seu movimento. Ele não é, desculpa, o seu músculo. Ele não é o seu sistema que vai te levar. Ele é uma muleta que vai te carregar. Por que isso? Gente, porque ele vai te ajudar muito a organizar a rotina. E isso é maravilhoso. Porém, a rotina, ela é algo ideal. É aquilo que você vai conquistando com o hábito, com o passar do tempo, e isso é maravilhoso. A gente aprende a adquirir novos hábitos, bons hábitos, né? Na mentoria Ser Família eu ajudo as mulheres a adquirirem bons hábitos. Porém, a rotina é algo idealizado. O cotidiano é aquilo que a gente vai viver. Então, quando você planeja a sua rotina, você pensa sobre o que você vai fazer no seu dia a dia. Você vai planejar, você vai colocar, visualizar tudo aquilo que você tem para fazer. Você vai ter uma visão estratégica, sabe? Aquele planejamento estratégico de empresa, aquela visão estratégica da tua vida. Isso é muito importante a gente ter. Isso é conhecimento, isso é tocar a sua vida nas suas mãos e conseguir manuseá-la e conseguir visualizar algo além que você ainda não consegue ver, ter um ato de fé sobre a tua vida. O planner, o planejamento é isso, é você ter um olhar de fé e de esperança sobre a tua vida, colocado ali na ponta do lápis. Porém, atenção, não dá pra gente achar que a nossa vida vai ser de acordo com o que a gente planejou. Por quê? Porque às vezes a gente planeja algo e aquele algo que a gente planejou não se concretiza por diversas razões. E é preciso a gente entender a viver, aprender a viver o cotidiano, a viver aquilo que todos os dias nós somos chamados a viver e que muitas vezes não vai ser de acordo com o que a gente pensou. Por exemplo, você pode planejar a semana inteira na semana que vem. Segunda, eu vou ter que ir para o supermercado. Terça, eu vou ter que ir para o salão. Quarta, eu vou ter que ir para a casa de uma amiga. Quinta, eu vou ter que fazer tal coisa. Fora todo o trabalho que você já tem durante o seu dia, de 9 às 5, por exemplo. Se por acaso, em determinado momento dessa semana, um filho seu adoecer. Se por acaso você de repente souber que a mãe de uma amiga faleceu. Se por acaso você mesma adoecer. Nós, mulheres, muitas vezes a gente está totalmente indisposta para várias coisas. Eu planejei fazer academia, porém naquele dia era a semana que eu estava no meu ciclo, que estava num tempo assim que para mim estava muito difícil me exercitar. Ou se por acaso eu planejei sim me exercitar, passei a semana pensando, vou fazer caminhada aqui todo dia, passou a semana toda chovendo de manhã. E não era só a chuvinha não, mas chuva mesmo, chuva forte. Então, às vezes, a gente planeja algumas coisas, a gente coloca tudo no planner e muitas vezes não dá certo. E às vezes a gente fica esperando o momento certo para começar a se planejar. Muitas pessoas me procuram na mentoria e dizem assim, eu quero fazer a mentoria. Mas elas dizem assim, eu quero fazer, mas agora é período de férias, não vou conseguir fazer. Aí daqui a pouco elas falam assim, eu quero fazer, mas agora eu vou estar tendo tal e tal coisa. Eu vou estar passando por esse momento na minha vida. A questão que você precisa entender aqui é que a nossa vida é feita de tempos. E de tempos em tempos há algo novo acontecendo. Eis que faço obra nova. Nós temos uma obra nova o tempo todo na nossa vida. A nossa vida não é linear.
A nossa vida é feita de altos, baixos, às vezes fica uma linhazinha, depois sobe, depois desce. E a gente precisa aprender a nos adaptar a cada tempo da nossa vida. A gente não pode esperar pensar em planejar a nossa vida, planejar a nossa rotina, somente quando está tudo bem. Porque, infelizmente, vão acontecer processos que a gente precisa viver. E aí, gente, quando eu falo sobre cotidiano, você vai encarar a sua vida com uma visão diferente. Por quê? Porque você vai olhar e pensar na rotina, que é algo perfeito, que você acha que vai ser tudo perfeito, e você vai começar a ter esse abandono na graça de Deus. Eita, agora vem a primazia da graça. Você vai ter esse abandono na graça de Deus. You will have to do your best and God will do the rest. Eu costumo falar, você faz o seu melhor e Deus vai fazer o resto. Né? Faz o teu melhor, dá o que tu pode fazer para fazer o melhor possível naquilo e Deus vai fazer o resto. Isso é se abandonar na graça, isso é primazia da graça de Deus. Contar com a graça divina o tempo todo na tua vida. E aí, atenção, você pode pensar na rotina como algo perfeito. E você está buscando muitas vezes uma perfeição na sua vida que não vai existir. Porque a nossa vida é feita desses ciclos, é feita desse cotidiano, que é isso que nós precisamos aprender a alcançar e a perseguir. E não significa aí que você não vai planejar. Também existe um outro lado. Tem pessoas que pensam, eu vou começar a me organizar. Mas, na hora de começar, elas pensam, a minha vida essa semana foi tão difícil que eu não consegui colocar nada ali naquele papel. Por isso que é importante você ter o dia da semana que você vai planejar a sua semana. Por isso que é importante ter o dia no mês que você vai planejar o seu mês. Por isso que é importante pensar no seu dia, como é que vai ser o seu dia seguinte, um dia antes, na hora de dormir, ou pensar como é que você vai montar o seu esquema pro próximo dia. Porque é importante a gente ter essa visão estratégica sobre a nossa vida. É importante a gente olhar para a vida da gente, segurar aqui o papel e dizer, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Mas pode ser que no dia seguinte não vai dar certo você fazer. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar chorando? Você vai ficar desesperado pelo caos que aconteceu naquele momento? Não tem como, né? Não dá para você conseguir idealizar e colocar tudo em prática. Porque muitas vezes muitas coisas vão fugir daquilo que você planejou. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Essa semana, eu passei a semana inteira me organizando para dar entrada no nosso passaporte canadense. A semana inteira, a semana toda, né? E cada dia que eu tentava fazer algo acontecia que não dependia de mim e que não dava certo acontecer. Eu planejava, coloquei lá, né? O dia tal, vou fazer o formulário. Quando eu fui ver, eram 3 formulários que eu precisava preencher, que era o meu, um do Davi e um da Mariana. E cada um deles tinha muitas informações que eu precisava. Depois eu fui ver que cada um desses formulários tinha informações de outras pessoas que eu precisaria pegar. E no final das contas, eu fui vendo que tinha outras coisas que eu precisava fazer que dependiam de outras pessoas. Então, acabou atrasando mais do que eu esperava. E aí, no final de tudo, né, eu me programei para que hoje eu fosse até o local, né, que a gente tira o passaporte aqui e eu levasse os documentos. Quando eu estava saindo de casa de manhã, eu fui conferir os documentos para ver se estava tudo ok de novo. E o que aconteceu? Eu tinha esquecido de pegar uma única assinatura do meu esposo no documento da minha filha. Tinha que pegar a assinatura dele em tudo que vocês imaginarem. Tinha que pegar a assinatura de todo mundo. Quando eu estava conferindo os documentos na hora de sair, faltou a assinatura dele em um documento e somente uma assinatura. E nesse momento eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Ele não estava em casa, ele já tinha ido para o trabalho. E eu não pude concretizar aquilo que eu tinha planejado para fazer hoje, que era finalmente dar entrada nesse passaporte. O que eu fiz? Na hora, eu fiquei assim meio desanimada, vendo o que eu precisava fazer, o que eu podia fazer. Mas depois eu pensei, não tenho o que fazer mais. Eu não posso ficar aqui chorando as pitangas, pensando que eu podia ter feito mais e poderia ter feito isso aqui. Foi uma falha tanto na minha atenção, porque eu não olhei aquele documento naquele momento antes, né? E pedido para ele assinar. Ontem eu assinei os documentos com ele, tudo que faltava, e faltou exatamente essa assinatura. Foi uma falha na minha atenção, foi uma falha dele que não pensou também que poderia ter perguntado se não precisava assinar nada mais naquele documento dela.
Mas no final das contas, gente, nós somos humanos. E eu passei a semana toda tão focada nisso, eu sei que eu dei o meu melhor para fazer isso. Mas isso daí foi algo que passou despercebido. E que às vezes tem coisas na nossa vida que podem passar. Então, a princípio eu pensei, quis me frustrar porque não deu certo. Depois eu pensei, a culpa foi minha, porque eu deveria ter ficado, né? E depois eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu me esforcei tanto e não deu certo, né? Então, entreguei nas mãos de Deus e fui tentar fazer outras coisas que eu realmente tinha que fazer, né? E que acabei deixando para fazer um outro horário. Fui brincar com o Gabriel um pouco, porque ele ia passar a manhã comigo nesse negócio, nesse Service Canada lá, pra gente poder resolver esses documentos. Passei um tempo brincando com ele. Então, foi diferente daquilo que eu tinha planejado, mas não significa que eu não dei o meu melhor. Eu tentei o meu melhor para que essa semana tudo terminasse e eu conseguisse fazer o que eu tinha para fazer hoje. Infelizmente não deu certo. Então, gente, a vida da gente é assim. Existe aquilo que a gente planeja, existe aquilo que a gente vai tentando se comprometer para fazer. E muitas vezes o que a gente planejou não vai sair da forma que nós planejamos. Então, pensa sobre isso, leva isso para a tua vida. Você que está buscando uma rotina perfeita, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Na nossa vida, né, eu tento buscar ao máximo essa organização da rotina, falo muito para vocês sobre isso, principalmente porque isso me ajuda muito no monte de afazeres que eu tenho, né? Eu participo de uma comunidade, a gente é membro da comunidade, a gente está aqui em missão, em Toronto, tem a nossa família, não temos rede de apoio em casa, né, de ter que ter empregada, de ter mãe, pessoas que ajudam a cuidar das crianças. Também tem o nosso dia a dia, meu esposo trabalha, eu também trabalho, não trabalho full time por uma escolha, né, uma decisão que nós tivemos. Sempre tem aquela organização que eu preciso ter, acabo fazendo várias coisas para poder ajudar de alguma forma na nossa vida familiar. Mas, então assim, isso me ajuda bastante na organização, né, da minha vida. Ter uma rotina, administrar o meu lar foi algo que eu precisei aprender muito estando aqui. Né? Já pensava sobre isso antes mesmo de vir morar aqui. Tivemos a opção de não ter empregada em casa ainda quando morávamos no Brasil, antes de vir morar no Canadá. E aqui eu aprendi cada vez mais a importância de administrar a minha família, administrar a minha vida, administrar o que eu tinha para fazer. E a rotina é algo que ajuda muito, né? Pensar na rotina, planejar na rotina. Aquele dia ali da semana, a tal hora, pela manhã eu vou no supermercado. À tarde, o que eu posso fazer? O Gabriel vai dormir um pouco, e aí eu vou poder trabalhar, vou poder descansar, vou poder rezar. Colocar na rotina o que eu vou fazer. Por exemplo, quando eu tô fazendo esse vídeo agora pra vocês, o que o Gabriel tá fazendo? Ele tá dormindo, meu filhinho, que geralmente ele dá um cochilo depois do almoço, né? Porque dentro da rotina dele já existe algo adequado para ele nesse sentido. Eu penso no horário que eu vou acordar ele de manhã, porque ele já tem mais de 2 anos, ele vai fazer 3 anos em agosto, e ele ainda assim tira um cochilo de tarde. Então, para que ele durma de tarde, eu preciso pensar no horário que ele vai acordar de manhã, eu preciso pensar na hora que ele vai dormir à noite, eu preciso pensar se vai ter alguma atividade noturna para a nossa família. Então, tudo isso é maravilhoso, porque faz parte da rotina. A rotina, ela gera previsibilidade na nossa vida, e ela é o ideal. Porém, é preciso a gente, o que eu quero trazer para vocês hoje é que é preciso a gente pensar que a rotina perfeita nem sempre vai funcionar. Por que ela nem sempre vai funcionar? Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que não vão dar certo do jeito que a gente pensou. E isso faz parte, isso é o cotidiano. É aquilo que a gente vai vivendo todos os dias. A nossa cotidianidade, gente, não tem algo mais belo do que uma vida cotidiana, do que uma mulher e um homem normal que vão ali acordar de manhã, levar a sua família para tomar café juntos, fazer a sua oração, viver, trabalhar, chegar em casa, servir a Deus, servir a sua família. Né? Não existe nada mais maravilhoso que isso, que é a vida acontecendo. A vida normal não é uma vida que você planeja viajar o tempo todo. A vida normal não é aquela vida que você só busca sonhos o tempo inteiro. O sonho é agora, é a nossa vida que a gente está vivendo agora. Então, busca isso na tua vida, busca viver bem o teu cotidiano. Quando você planeja a sua rotina e tenta incorporá-la no cotidiano, vai ser muito mais fácil de viver, vai ser muito mais
palpável viver a sua vida. Você vai conseguir ter uma visão melhor, mais ampla sobre a sua vida. Mas não significa que essa rotina ela vai ser engessada. Tem dias na nossa vida aqui em casa, por exemplo, o horário das crianças dormirem. Geralmente umas 8 horas da noite está todo mundo lá para ir para a cama. Porém, muitas vezes eles não dormem essa hora. Muitas vezes eles ficam lá, cada um vem, um pede água. Gente, isso é normal. O filho de vocês não faz isso não, na casa de vocês. Aqui, 8 horas da noite, todo mundo lá, ok? Todo mundo tá na ponta aqui para dormir já tá todo mundo na cama, né? 8 horas da noite, algumas vezes durante o mês a gente tem reunião à noite, né? E essas reuniões que a gente participa muitas vezes são online. Então, quando tem reunião online, esse horário, 8 horas, já tá todo mundo lá no seu canto, né? 7h30 é o máximo para estar indo todo mundo para ficar na cama. 8 horas já é para estar todo mundo lá. E muitas vezes eles não dormem essa hora. Elas não dormem, porque vem um, vem pedir água, vem outro, vem dizer que está com dor de cabeça, vem outro dizer que está com dor de barriga. E faz parte porque são crianças, faz parte porque às vezes querem passar mais tempo com a gente, né? Então, assim, existe o normal que a gente busca, tá ali, né? A gente busca aquele horário, tá dentro da nossa possibilidade de proporcionar para eles um horário correto e adequado para o sono. Porém, existe o que eles também vão viver, porque não são bonecos, não são fantoches. Vai ter um momento que eles vão olhar e vão dizer, eu não tô com sono agora. Você também participa disso, você também tem isso. Muitas vezes você vai para a cama e você não quer dormir. Porém, existe aquilo que nós precisamos ir implantando para eles. E isso é parte da rotina. E também, aqui, por exemplo, né, tem vezes que a gente vai para o salão de noite. Nós não temos com quem deixá-los. E nesses dias que a gente vai para o salão de noite, eles não conseguem estar na cama às 8 horas da noite. Para mim é algo muito difícil. Porém, faz parte também desse movimento da nossa vida. E aí, naquele dia que à noite eles não conseguem dormir mais cedo, o que eu faço? Tento contrabalancear nos outros dias da semana, né? No outro dia de manhã, eu dou um tempo para eles melhor, para eles acordarem, né? A missa de manhã, no dia depois que a gente vai para o shalom à noite, por exemplo, eu já não levo eles para a missa de manhã, deixo eles dormirem um pouquinho mais. Então, faz parte da nossa vida ter essa organização, saber como colocar isso em prática no nosso cotidiano. Então, ó, rotina é maravilhoso. Rotina é planejamento. Rotina é visualizar a sua vida da forma que você quer viver. Cotidiano é o quê? A rotina colocada em prática. Se vai funcionar do jeito que você colocou no papel ali no cotidiano, aí é completamente diferente. Porque vai depender de muitas variantes. Vai depender de fatores que muitas vezes não estão de acordo com aquilo que você pensou. Mas atenção, certo? É importante que você pense que, às vezes, a variante vai ser externa. Porque você precisa de uma ordem. Você precisa de uma ordem interior. E muitas vezes, essa variante, ela corre o risco de ser você. Você tem que ter um cuidado para que você, que está tentando se organizar, não se sabote. Pensando, não, hoje eu vou furar a rotina por isso, por aquilo. Não. É preciso que você não se sabote na organização da sua rotina. Pensando só que, tô assim, né? Tô naquele dia fraca. Claro que você tem que pensar como você tá. Tem dias que você vai estar mais tranquila para organizar a sua vida, tem dias que você vai estar querendo chutar o balde, você não vai estar querendo fazer nada. Mas pensa sobre isso, tá? Reflete, pensa sobre a maturidade humana, pensa como você está olhando para a sua vida, pensa qual é o 1% que você pode dar hoje. Tem vezes que a gente não consegue dar 100%. Será que hoje eu não consigo dar 50%? Será que eu não consigo dar 1% hoje? Será que eu preciso chutar tudo, né? Olha para a tua organização e encara isso, porque você é administrador da sua casa, você é administrador do teu lar. Se você não dá pelo menos 1% naquele dia, quem é que vai dar, gente? Não vai ter outra pessoa, tá certo? Então, esse vídeo é para não te desestimular a construir a sua rotina. Muito pelo contrário. Esse vídeo é para te ajudar a organizar a sua rotina e não se desesperar quando aquilo que você planejou não funcionar. Na verdade, é você organizar, estruturar, pensar que é aquilo ali, seria perfeito daquela forma, e levar aquilo para a prática, que é a tua vida cotidiana, que muitas vezes vão ter altos e baixos, que muitas vezes vai dar tudo certo. Eu tô agora aqui, ó, fazendo o meu vídeo para vocês depois do almoço, do jeito que eu planejei, que eu pensei, Gabrielzinho dormindo, ó, show. E pode ser que muitas vezes você não vai conseguir fazer do jeito que você planejou,
entrega nas mãos de Deus e vai estar tudo bem, tudo certo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se ele te ajudou, com outras mães, com outras mulheres que estão precisando organizar, estruturar a sua rotina dentro do cotidiano. Um beijo, se inscreva no meu canal, por favor, não deixe de se inscrever, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.